tripulação preparada para a decolagem. Que tal se hospedar em uma pousada flutuante no meio da floresta amazônica? Nós fomos para a reserva Mamirauá conhecer a incrível pousada Uacari e as comunidades ribeirinhas que moram nessa região, que fica completamente alagada na época da cheia. Meu nome é João Vitor e esse é Tesouros do Brasil. Pousamos aqui em Tefé, fica a 1 hora de Manaus, nesse voo da Azul. Tá um calor aqui, uma umidade no ar. A gente ainda tem que fazer um transfer de barco. Acho que é 1 hora de barco, de lancha, até a nossa pousada, o Uacari Lodge, que fica no meio da reserva do Mamirauá, que tem mais de 1 milhão de hectares. A equipe da pousada já estava nos esperando no desembarque. No momento, a única companhia nacional que faz o voo entre Manaus e Tefé é a Azul, com 3 voos por semana. E se você quiser uma viagem mais raiz, pode pegar um barco em Manaus que leva em média 2 dias para chegar em Tefé. A gente cruzou Tefé até o porto da cidade e lá pegamos um barco que nos levou para a reserva do Mamirauá. Depois eu aprendi que aqui eles chamam esses barcos de voadeiras. O trajeto é lindo e é ótimo para a gente já ir se desconectando da vida na cidade e entrar no ritmo da floresta. A Pousada do Uacari ela é um projeto dentro do programa de turismo de base comunitária do Instituto Mamirauá, que é um instituto de pesquisa sediado aqui na Amazônia, né, em Tefé. E a ideia principal aqui da pousada é trabalhar na conservação da natureza em conjunto com a melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais aqui da região, né? Então, tentando trazer uma alternativa econômica de renda para eles, né? E ao mesmo tempo envolver eles ativamente nesse processo de conservação dos recursos naturais aqui da região. Isso foi uma coisa que inclusive foi estipulada pela Associação dos Trabalhadores aqui da pousada, né? De em 2022 passar a gestão completamente para os comunitários, né? Para essa associação deles, onde o Instituto Mamirauá sairia como o principal agente aqui da pousada e passaria totalmente para eles. Posso dizer que são mais de 60 famílias envolvidas, né, que trabalham aqui em turnos, né, de 10 a 12 dias. Então, com isso, tem um máximo de número possível de pessoas que participam aqui, né, e ao mesmo tempo eles podem continuar desenvolvendo as atividades tradicionais deles nas comunidades onde eles vivem, né? Eles não são empregados aqui em tempo integral. Agora me fala um pouco de você. Quero saber como é que você veio parar aqui. Como é que você saiu de um biólogo formado na PUC do Rio de Janeiro? Como é que veio parar aqui no meio da floresta amazônica em Tefé, né? Nem no Manaus? Então, como biólogo, né, e trabalhando no Rio de Janeiro, acho que a gente sempre tem um ideal, assim, uma ideia de querer conhecer a Amazônia, né? Uma coisa meio inexplorada, uma coisa meio uma floresta, assim, meio super... Fica no nosso imaginário, desde criança. E aí, em 2018, eu tive a oportunidade, através de outros contatos que eu fiz, né, de vir até aqui o Instituto Mamirauá, que eu já conhecia de nome só. Eu trabalhei junto com os pesquisadores do projeto, do grupo de pesquisa com felinos na Amazônia. Participei de um trabalho de campo aqui com eles, então pude conhecer a reserva, conhecer a pousada, inclusive. Fiquei encantado com o projeto, com o lugar, né? Muito incrível. Você já conhecia a Amazônia antes disso ou não? Não conhecia, foi a primeira vez. Primeiro contato com a Amazônia. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E aí eu fiquei de olho nos editais e vagas que eles lançam e o primeiro que apareceu foi pra cá.
Bom dia, são 6h30 da manhã. A gente está partindo aqui pro refeitório para fazer o café da manhã. E logo depois vai partir para as primeiras atividades aqui da pousada. E é sempre aqui esse esquema: acorda super cedo, toma um café da manhã, faz uma atividade de manhã quando o sol tá mais fraco. No meio do dia almoça, dá um descansinho até umas 3 horas. Depois das 3 tem mais atividade. Bom dia! Aí aqui é o refeitório, a sala comum. Ontem a gente fez o jantar aqui também. Temos frutinhas, bolinho, pãezinhos. Tem umas tapiocas aqui, ó. E o que eu mais preciso, né? O que eu mais amo: ovos. Dentro do barco eles têm esses livrinhos aqui, esses catálogos. Tem tanto de mamíferos quanto de aves, que auxilia bastante a gente aqui nos avistamentos. E eu tô tirando foto de todos que a gente já viu, pra depois eu lembrar e catalogar. Aqui, ó, vimos isso. Essa frutinha simpática aqui com esse amarelo forte é o chamado bacuri coroa. É uma fruta aqui dessa região. E eu tava perguntando como é que eles consomem ela. Se só como fruta, eles falaram que faz suco. Também toma com um pouquinho de pinga para petiscar. Deixa eu abrir ela aqui e provar, porque eu também não tenho a mínima noção de como é o sabor dela. Olha, tem uma polpa bem branquinha. Cara, o amarelo é amarelo igualzinho de limão siciliano. É lindo. Deixa eu provar isso. Cara, super saborosa. É gosmenta e vai pro azedinho, mas é muito gostoso. E agora eu entendi porque ele falou que algumas vezes eles colocam salzinho, que eu acho que, igual essa minha aqui que tá bem azeda, você coloca o sal, vai dar aquela cortada e fica perfeito para acompanhar a pinga. Esse aqui é Ingauaçu. E olha a embalagem. Gente, tem que ter um pouco de coragem toda aqui nessa Amazônia, já que a gente está aqui. Vou dizer, a textura era igual do outro, só que não tem gosto, muito. Porque o outro tinha de azedo, esse é bem sutil. Aí, ó, não sei se vocês ouviram o nosso colega, ele falou: "This one tastes almost like nothing." E é verdade, é mais textura e um sabor bem suave. Mais uma para as experiências do Tesouro do Brasil. A gente está aqui no Sítio São José, essa comunidade que reúne 13 famílias, são 27 crianças. Antigamente essas famílias viviam muito isoladas uma das outras, cada uma num canto aqui dessa região. E aí chegaram uns padres aqui há um tempo atrás, e os padres instruíram eles a se juntarem, formarem uma comunidade, que dessa forma eles vão conseguir mais coisas do governo organizados. Então eles têm toda uma organização hierárquica aqui. Eles têm presidente, vice-presidente, um conselho. E dessa forma eles conseguiram alguns benefícios, como eletricidade, conseguiram a construção de uma escola e outras coisas que eles conseguem pedir de acordo com as necessidades deles aqui. Eu vou me retratar aqui, porque eu falei de benefícios, mas o correto são os direitos deles. Eles estão correndo atrás dos direitos deles, como população brasileira, como população indígena, como população ribeirinha. Um dos benefícios, inclusive, deles se juntarem, é que eles conseguem infraestrutura para poder fazer a farinha de mandioca deles. Eles não estão fazendo a farinha de mandioca agora porque eles fazem em março,
que é quando a água não está muito alta ainda, eles fazem a colheita e fazem toda a preparação para fazer a farinha de mandioca. E cada família é responsável pela sua plantação de mandioca, mas eles fazem todo o processamento juntos. E quando uma não consegue uma colheita tão boa, a outra consegue mais, eles dividem aqui como comunidade e conseguem sobreviver aqui. Porque, como eu já disse, essa reserva Mamirauá, ela é 100% alagada. Essa terra que a gente está aqui, daqui a alguns meses não vai existir. E a comunidade vai estar toda flutuando, precisando de barco para qualquer tipo de deslocamento. Então deixa eu explicar um pouco como foi esse passeio com o João hoje cedo. Basicamente o que ele fez lá com a gente foi tentar explicar como é que funciona a dinâmica da comunidade dele, essas comunidades ribeirinhas que vivem numa terra que todo ano fica alagada. E isso representa diversos desafios. Um dos desafios que ele estava explicando pra gente é que algumas plantas, até plantas, eles precisam de transplantar para vasos e colocar numas balsas para flutuar. A mesma coisa eles fazem com galinha, com cachorro e qualquer outro animal que eles estão criando ali na comunidade deles. 2015 foi a cheia recorde aqui deles. Ele falou pra gente que quando sobe só um pouquinho acima do assoalho da casa dele, eles colocam os estrados e continuam na casa, mas nessa vez de 2015 eles precisaram todo mundo abandonar aqui a região. Outro grande desafio que eles têm durante a época da cheia é a criação das crianças, porque os pais eles não têm coragem de deixar os filhos em casa sozinhos em momento algum. Então aqui na comunidade deles, tanto homem quanto mulheres saem para pescar. Então quando um sai para pescar, o outro fica em casa tomando conta das crianças. E essa dinâmica é para tudo. É um cuidado que eles têm que ter muito, porque as crianças muito novinhas ainda não sabem nadar. Ele estava me falando que o campeonato de futebol teve que ser interrompido porque a água chegou no campo. Antigamente, os professores que davam aula aqui na comunidade eram professores que vinham da cidade, professores formados, graduados. O que acontecia é que esses professores iniciavam muito bem, nas palavras do João, iniciavam muito bem o ciclo, vinham aqui, passavam 15 dias aqui, depois iam para casa deles, depois voltavam. Só que com o tempo esses professores chegavam a faltar semanas, passavam só 3 dias aqui e o ensino das crianças ficava muito prejudicado. Eles conseguiram uma autorização e treinamento e hoje quem dá as aulas para as crianças aqui são membros da própria comunidade. A Reserva Mamirauá é a primeira reserva de desenvolvimento sustentável do Brasil. Ao invés de fecharem a área e expulsar seus moradores, ela foi pioneira em incluir a população local na preservação e recuperação da área protegida. E é por isso que nesse primeiro vídeo, o foco foi mostrar como é a vida dessas pessoas que são fundamentais para a reserva e para a pousada do Acari. No próximo vídeo, falaremos mais sobre a pousada, daremos um tour pelos bangalôs flutuantes e eu vou mostrar para vocês esse, que é um dos melhores lugares para se ver vida selvagem na Amazônia. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e me diz nos comentários se você ficou com vontade de visitar a reserva. E não esquece de se inscrever no canal e ligar o alerta para receber a notificação de novos vídeos. Meu nome é João Vitor e até a próxima!